esse é o conceitozinho simples que eu vou falar aqui. É banal para poder ficar claro, por exemplo, assim. Imagina que eu chamo de indicador burro, tá? Bem grosseiro até. Antigamente chamava de indicador míope. Ele era míope, ele só te dava a visão com uma parte da empresa. Aí resolvi esse burro porque fixa mais, né? O indicador burro, por exemplo, eu tenho um indicador lá chamado IB1, indicador burro 1, né? É a receita por funcionário. Então eu faturo, por exemplo, 100 mil por mês, por exemplo, tenho 100 funcionários, o meu indicador, que é a receita por funcionário, é R$1.000. Aí minha meta, eu chego para a minha área comercial e falo, sua meta é aumentar esse indicador. Então, porque se ele estivesse olhando só para ele, aí que eu falo da miopia, né? Eu chego na minha área comercial, olha, você vai ganhar um bônus se você aumentar esse indicador aqui. Eu falo, beleza, deixa comigo. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dobrar os funcionários. Ou vou diminuir os funcionários pela metade. Eu dobrei meu indicador. Lógico que é um óbvio que a gente não comete esse tipo de erro, mas tem situações que envolvem mais indicadores que são mais complexos que a gente não percebe que a gente está cometendo esse tipo de erro. Isso que eu estou querendo alertar. Então, ótimo, esse gerente dessa área comercial ganhou um bônus, por quê? Ele dobrou o indicador dele. Ele virou rei na empresa. Aí o dono da empresa, o diretor, o executivo, passa uma meta para outro gerente de qualidade. Então ele tem um indicador de insatisfação. E ele fala, olha, fizemos uma pesquisa de satisfação, hoje nosso índice de satisfação é 92%. A nossa meta é aumentar. E ele faz, contrata 20 funcionários a mais, bota para servir cafezinho, pentear o cabelo, serve bombom para o cliente, faz tudo, até fora do escopo, o cliente vai ficar feliz. Próxima pesquisa de satisfação, aumentou. Só que mantém a rentabilidade da empresa, porque para a empresa, 20 funcionários só para bajular o cliente. Então são dois indicadores importantes. Se olhar isoladamente, eu levo a empresa para o buraco. E o que a gente precisa fazer? Ter a condição de criar o que eu chamo de indicador inteligente, que é o balanceamento de um ou mais indicadores, de mais de um indicador. No caso aqui, quando eu multiplico o IP1 pelo IP2, eu vou fazer um balanceamento. Porque se eu aumentar a rentabilidade do funcionário, o faturamento do funcionário, eu estou baixando a qualidade, porque eu diminui a minha equipe pela metade. Se eu aumentar só a equipe, eu vou baixar também a rentabilidade no final. Então isso aqui é o tal do termo Balance Scorecard, que é de indicadores balanceados. Que numa planilha Excel a gente fica limitado, porque é uma planilha estática. Olha só que interessante. Quando você tem um indicador inteligente, ele consegue carregar mais responsabilidade de várias áreas. Então aqui foi fácil, por exemplo, com dois, né? Uma área A, uma área B, dois indicadores, criei multiplicando os dois, chegar a uma conclusão mais inteligente, mais equilibrada para tomar uma decisão em cima. No dia a dia não é tão trivial assim. São 10 variáveis, 20 variáveis. E tem variável que não é só variável da informação da minha empresa, é contexto de fora da empresa, né? Chuva, greve e outras situações, sazonalidade. Tem outras variáveis envolvidas. Então essa tomada de decisão é muito complexa. Por isso que a gente precisa estruturar as metas, no planejamento, estruturando as metas, criando bons indicadores, e aí tendo o quê? Aqui que é o X da questão. Qual é o sonho empresarial? Colocando aqui. Temos aqui, né? Sonho empresarial. Você está lá tranquilão, né? Pensando o quê? Que você tem um robozinho, e esse robozinho está lá fazendo o quê? Pesquisando todos os indicadores da empresa, sozinho. Tá? Ele está analisando quais desses indicadores estão fora do seu padrão. Por exemplo, eu criei um indicador lá, o indicador inteligente, que tinha que ser lá 70. Se ele for maior, ótimo. Se ele for menor, não está bom. Aí eu teria esse robozinho para falar o seguinte, ó robozinho, se sair desse parâmetro aqui, se baixar eu quero saber. E como é a área operacional, eu quero saber, meu gerente operacional também tem que saber. Aí eu chego para o robozinho e falo o seguinte, olha, esse outro indicador aqui financeiro, se baixar, eu também quero saber, meu gerente financeiro também. Eu chego para o pessoal da manutenção da frota e falo, olha, se aumentar o custo por quilômetro da manutenção da frota, se aumentar 0,5%, 2% eu vou achar normal, que pode ter um período de chuva ou uma sazonalidade até de preço. Mas se passar de 2% de aumento, eu quero saber. Então você bota no painel, o robozinho, imagina, esse robozinho, você bota, em vez de botar 2, 3, 4, 10 indicadores, que normalmente a gente consolida numa planilha Excel, você pede para o robozinho fazer o quê?
vamos colocar o máximo de indicadores para ele controlar, porque eu não tenho ônus por esse esforço de busca. Ele não faz isso para mim. Então isso não é um sonho, né, empresarial? E esse sonho empresarial ele vai mais longe ainda. Ele vai enviar por e-mail automaticamente para os responsáveis, para cada indicador, quando alguma coisa sai fora da minha curva, sabe? Fora do meu padrão. Que o meu pode ser diferente da outra empresa, pode ser diferente da outra empresa, de acordo com a especialidade de cada um. E esse robozinho, né, o nosso amigo aqui do empresário aqui, o sonho empresarial, está fazendo isso tudo automaticamente. Isso é bacana, né? É isso que a gente quer? Então, isso tudo significa o quê? O paraíso, né? É o paraíso empresarial. Você poder ter esse robozinho olhando toda a sua empresa, sem você precisar ficar pedindo e ele te captando se alguma coisa estiver errada. Aí a gente deixa de simplesmente ficar só monitorando e a gente passa a controlar. A gente passa a ver e agir. Ele ajuda a gente a ter tempo para fazer isso. Eu não preciso gastar tempo de ir lá e buscar a informação. Ele vai gastar esse tempo e vai me mandar. E não interessa se nós estamos falando de um veículo, 2, 100 ou 20. Ou se um tipo de pneu, ou um tipo de lâmpada, ou 10 ou 100. Né? Esse aumento de variável não impacta nesse modelo do nosso amigo aqui, o robozinho. Legal, né? Pois é, gente. Isso já é realidade. Isso é o que a BGM Rodotec tem oferecido no mercado como diferencial competitivo. Uma ferramenta que busca todas as informações automaticamente, tudo que eu falei aqui, e dispara os e-mails com os alertas. A gente chama aqui de alertas automáticos. A letra está um pouquinho pequenininho para quem está atrás. Alertas automáticos para poder ajudar a monitorar a empresa. Essa ferramenta ela já está disponível, ela já tem ajudado várias empresas. Só falar um pouquinho da BGM Rodotec, nós temos aí 28 anos de mercado. Hoje nós somos a maior empresa de software de gestão específico para o transporte, porque a gente só faz isso. São 210 funcionários que só fazem consultoria ligada à melhoria de gestão na área de transporte, através da aplicação de software. E hoje a gente tem conseguido surpresa com várias empresas quando a gente começa a trabalhar no painel de indicador e usando essa ferramenta que a gente chama de Business Suite. Isso tudo aí, gente, isso foi conseguido, conquistado através de muito planejamento, investimento, inovação, tecnologia. Isso não é mais um sonho, isso é verdade. Isso é tecnologia, como eu falei, inovação, isso não é sonho, é verdade. Isso aí que é a BGM Rodotec. É só isso que eu queria fazer. Obrigado, um abraço.